Sabadão, aquele abraço, bom dia, muito obrigado mais uma vez por você estar aqui comigo no Tomazão TV, dando aquela força importante, a gente atualizando as informações da dupla Repar. Amanhã tem rodada decisiva do Campeonato Paraense, a última da fase classificatória, e o bicho tá pegando, meu irmão, não tá mole não. Então se liga aí nas informações, não esquece de assinar o canal, de acionar o sininho, de deixar o like, que é importante para a gente fortalecer o conteúdo e o YouTube divulgar cada vez mais o nosso canal para a gente ficar mais forte. Vamos chegar aos 50 mil para eu premiar você. O Paysandu indo aí Pixuna com a obrigação de vencer o Santa Rosa, correndo um sério risco de não se classificar. Não acredito, acho que o Paysandu vai sim dar a volta por cima, vem dessa derrota diante do Cametá, e o Remo que recebe o Amazônia e vai jogar com o seu time alternativo mais uma vez. Os principais jogadores, aqueles que atuaram contra o Atlético, vão ser poupados, mas devem jogar nas quartas de final, que já será na quarta-feira, quarta e quinta, os jogos das quartas de final do Parazão. Bom, falando hoje, falando do Clube do Remo, o Remo que folgou, né, com o time principal na quinta, mas ontem, sexta-feira, trabalhou já com o comando do técnico Osório e óbvio que preparou o time alternativo, porque os jogadores que estão disputando a Série A, aqueles considerados do time principal, não vão atuar contra o Amazônia. Baianão, ingressos a 40 e 30 arquibancada e 20 arquibancada da Almirante Barroso. 30 a da Mercedes e R$40 uma cadeira. Ótimo preço para o torcedor fazer um bom público, né, no Baianão. Já que o Paysandu vai em Pixuna, a gente vai falar já sobre isso. Aliás, viajando logo mais depois do almoço, porque está treinando agora de manhã. O Remo não vai poder contar para esse jogo com o Jaderson, adutor da coxa, e o mesmo acontecendo com o Eduardo Melo. Os jogadores se contundiram no jogo contra o Castanhal. Aí, menos duas alternativas, e aí o técnico Osório vai utilizar o elenco que tem. O Cantídio também estava sentindo um desconforto, mas treinou normalmente ontem, sendo avaliado, deve jogar. O time, talvez o mesmo que enfrentou o Águia, e aí com as alterações dos jogadores que não puderam começar a partida. Agora, acho que o Tassano assinou o atestado de óbito dele depois daquela atuação desastrosa contra a equipe do Castanhal. E outro que está sendo observado é o Panagiotis, que caiu vertiginosamente, a qualidade técnica do futebol dele realmente muito abaixo daquilo que ele vinha jogando. Bom, para falar hoje, a gente não tem muito o que está discutindo aqui, mas ouvi o Pikachu muito mais à vontade agora no Baianão, com os gols marcados, conhecendo os companheiros e fazendo alertas com os jogos, principalmente jogando em casa. O Remo tem que fazer a força do mandante na Série A. E ele fala desses dois jogos iniciais que o Remo acabou deixando escapar a vitória no final. Mas agora muito mais à vontade no Baianão. Fala aí, Pikachu. Eu estou me sentindo muito mais à vontade com o passar do tempo, né? Lógico que com o passar do tempo, com os jogos, com essa adaptação, está sendo muito favorável para mim. Depois de tudo que envolveu a minha vida para cá, eu acho que a gente vai se soltando cada vez mais, vai ganhando mais confiança, não só dentro do clube, mas também do nosso torcedor, que isso também é importante. Eu acho que a gente tem tudo para fazer uma boa temporada e é isso que eu venho me dedicando nos treinamentos, nos jogos, e é isso que eu pretendo fazer enquanto está vestindo essa camisa. O que você pode falar, você está de cátedra para falar com relação a esses novos companheiros que você tem aqui e vendo o Clube do Remo fazer 3 jogos, 2 empates e 1 derrota? Olha, eu acho que esse início, apesar do resultado, eu acho que está sendo positivo. Eu acho que esses 2 últimos jogos, né,
que a gente teve contra o Mirassol e agora contra o Atlético, acho que esse é o parâmetro que a gente tem que ter daqui para frente. Eu acho que a gente conseguiu competir com grandes adversários. Já falei até para os meninos no vestiário depois do jogo contra o Mirassol que jogar em Belém tem que ser o nosso diferencial. A gente tem que ter maturidade suficiente, que a gente não pode desperdiçar ponto aqui. Se a gente não vencer, não perde, porque na Série A é importante você estar pontuando e fora de casa você consegue buscar pontos que você precisa, mas jogando em casa tem que ser o nosso diferencial para a gente não sofrer. Aí o Pikachu, que é um jogador que vai ganhando força, vai ganhando espaço e confiança, principalmente, porque a mudança ela é sempre traumática em qualquer circunstância. E no caso do Pikachu, principalmente porque ele foi revelado pelo Paysandu e quando vem para o Remo houve toda aquela polêmica e agora ele se diz muito mais tranquilo para defender o Remo no Campeonato Brasileiro da Série A e nas competições que o Remo está disputando aí, embora no Parazão ele não vá jogar contra o Amazônia. Já já eu falo da rodada. O Paysandu se preparando agora de manhã e olha, ontem eu falei sobre os 2 jogadores que devem ser contratados, a diretoria corre contra o tempo, porque precisa reforçar o elenco, encorpar mais o Paysandu para a reta final da competição. Até porque a gente imaginava que a quarta de final do campeonato fosse só no final de semana. E a federação confirmou para o meio de semana, quarta e quinta, né? O Paysandu e o Remo, cada um jogando um dia, ainda falta confirmar depois da rodada realizada, até para saber como vão ficar as colocações das equipes. Já já eu bato a classificação. E o Paysandu pode, ainda nesse carnaval, aí, de repente, anunciar 2 contratações. Não tem o Jandroge, não tem o Quintana, né? E o Caio Melo continua fora, todos por contusão. E o Quintana é uma baixa mais do que importante, porque quebra ali a sequência da zaga, mas tem o Lucão, que vai jogar ao lado do Castro, mas ganha a volta do Brian. O Gabriel Mesquita foi quem falou na coletiva ontem. Aliás, fazendo um parâmetro do que foi a diferença do jogo do Paysandu contra o Remo e o jogo do Paysandu contra o Cametá, que acabou perdendo. O Paysandu empatou o clássico jogando com -1, mas jogando um futebol que agradou o torcedor, mas contra o Cametá totalmente diferente, deixando realmente o torcedor preocupado. Agora é dar a volta por cima e ter que vencer em Ipixu na equipe do Santa Rosa. O Gabriel Mesquita fala aqui no Tomazão TV. Realmente, a gente veio de um jogo muito desgastante, no qual a gente precisou se desdobrar, né, para conseguir sair com um bom resultado ali, que foi o clássico. Todo mundo viu o nosso empenho, a nossa disputa, a nossa garra. E a gente pegou também um jogo difícil lá em Cametá, não é desculpa, né? A gente entra com a camisa do Paysandu, a gente entra para ganhar todos os jogos, mas tem esse fator, mas eu vejo que não foi o fator dominante para a gente perder o jogo. Eu vejo que a gente não pôs aquilo que a gente pôde pôr, que a gente jogou contra o Remo no primeiro tempo, contra o Cametá a gente não fez, né? Quer ficar com a bola, quer criar as nossas jogadas, as nossas chances, a gente acabou não fazendo, como o professor também falou na coletiva que eu acompanhei. E foi isso, o fator dominante também. Quando a gente entrou no jogo, a gente já estava perdendo, fica mais difícil, né? O fator do campo, o calor e tudo mais, e dificultou também o nosso jogo no segundo tempo. A gente tentou buscar o resultado, mas infelizmente a gente não conseguiu. Acho que se a gente parar, olhar, analisar o jogo da maneira que ele foi, a gente viu que o Paysandu teve mais chances e o Cametá foi mais objetivo, fez 2 gols. E faltou um pouco mais de atenção. A gente viu, né, que o Paysandu não tinha aquela atenção. Isso acabou prejudicando porque com a falta de atenção você erra. E o Paysandu errou. O que foi conversado, pelo menos na volta, né, de Cametá para Belém e antes dessa partida do próximo domingo? É isso, é a concentração ao máximo, né? A gente sabe que, principalmente esses jogos no interior, ele demanda muita concentração, muito jogo de detalhe, entrar muito aguerrido, né? Muita concentração para a gente entrar nesse mesmo nível de disputa com o nosso adversário. E faltou um pouco isso no início do jogo contra o Cametá, acho que a gente saiu atrás nisso. Consertar isso, né? Contra o Santa Rosa é mais uma guerra lá, uma decisão pra gente. E é esses detalhes pra gente cuidar, pra gente conseguir sair vitorioso lá.
Goleiro Gabriel Mesquita, que mais uma vez vai ser o titular no lugar do Jandrone, que continua se recuperando de contusão, está fora, mas o Brian está voltando aí, está ganhando a condição de titular. Eu acho que a garotada vai fazer a diferença sim para o time do Júnior Rocha. Rodada de amanhã, domingo, Águia e Cametá, tudo 15h30, hein? Bragantino e Tuna Luz Brasileira, esse jogo aí pega fogo porque o Bragantino não quer ser rebaixado e precisa vencer. Capitão Poço Castanhal, Remo e Amazônia, Santa Rosa e Paysandu e o clássico Raifran reinaugurando o Panteirão lá em Santarém, o São Raimundo contra o São Francisco. Só para lembrar a classificação, os 8 primeiros nesse momento antes da rodada final. Cametá o primeiro, Tuna segundo, Remo terceiro, Castanhal o quarto, Capitão Poço o quinto, Águia o sexto, Paysandu o sétimo e o Santa Rosa o oitavo. Mas muita coisa pode mudar. Ficar atento e ficar ligado, porque a rodada é de fogo. Sabadão esperto para todo mundo aí. Aquele abraço do Tomazão para você.